Esta semana Pedro Mexia confessa-se meliante. Ricardo Araújo Pereira declara-se debaixo do tapete. E João Miguel Tavares sente-se Cristina. Está reunido o Governo de Sombra. Ora viva, sejam bem-vindos. No final de uma semana em que o Presidente da República foi protagonista na guerra de audiências dos programas televisivos da manhã, devemos falar disso mais adiante, neste Governo Sombra, em que o Pedro Mexia quer ser ministro pequenino. E será que o tamanho conta, neste caso, Pedro Mexia? Também conta muito, sobretudo para quem está habituado a ser grande, como é o caso do PSD. É que nem sempre conta, dizem. Não, mas aqui conta. Isso é aldrabice. Politicamente conta bastante. E, na verdade, este tema... Estamos a falar do PSD, e estamos a falar do desafio coisa, do Luís Montenegro a Rui Rio, que esta sexta-feira foi formalizado, com o Luís Montenegro a dizer que não se resigna à ideia de um partido pequeno, perdedor e irrelevante. Estamos perante um golpe de Estado no PSD, como já disse a vice-presidente da direção, Isabel Meireles. Eu gosto muito quando pessoas com muitos anos de política dizem, como disseram agora no PSD, como se disse no PS, a dizer horrível, houve aqui mentiras, traições, pessoas que mudaram de opinião. Exato. Falta de lealdade. É verdade que o Luís Montenegro disse que não se candidatava. Mas também é verdade que ele disse no Congresso que quando quisesse avançar não ia pedir autorização a ninguém. Sim, quer dizer, não vale a pena pôr as coisas nesses termos. A política não é um jogo de sociedade, não é? E normalmente os golpes de Estado não estão previstos nos estatutos dos partidos. Se exatamente, ele avançar para... Quer dizer, é um golpe. Vai passar pelos órgãos dos partidos. A partir do momento em que passa pelos órgãos do partido, não é um golpe. Um golpe seria uma coisa que a lei, que os estatutos do partido não contivessem. Não se sabe muito bem. Há ali uns imbróglios jurídicos. Pode não passar com o Conselho Nacional se Rui Rio aceitar o repto e disser sim, senhor, vamos a isso, vamos a terreiro. Agora, isto nasceu de tudo destes meses todos, deste ano, de que o Rui Rio é presidente. Mas a causa próxima foram aquelas declarações de Manuela Ferreira Leite, que são bastante bizarras, são duplamente bizarras, embora coerentes com a postura que ela tem tido nos últimos anos, que é admitir... A formulação é: prefiro que o PSD seja pequenino eleitoralmente. Só dizer isso para pessoas que são de um partido causa logo ondas de choque. Portanto, admitir que um partido que está habituado a ganhar eleições, ou pelo menos a disputá-las, pode ser pequenino. Eu acho que ela não disse a palavra pequenino, ela disse que tenha um mau resultado ou um resultado fraco. Quem disse pequenino depois foi Luís Montenegro. Sim, a frase não é de Manuel Ferreira Leite. O pequenino é de Luís Montenegro, interpretando o que Manuel Ferreira Leite disse. Um resultado menos bom ou fraco. Um resultado que seja o resultado que as sondagens lhe dão. Sim. Basicamente. Exato. A 2,24%. Não é? As outras piores ainda. Ela disse que preferia um mau resultado. Essa é a primeira parte. Que o PSD tenha um rótulo de partido de direita. A segunda parte é que o PSD tenha um rótulo de partido de direita. Ora bem, vamos lá ver. Como é que pode ser... Realmente é um bocadinho estranho que um partido em que tem eleitores, sobretudo, de centro-direita e de direita, que está incluído no maior grupo da direita no Parlamento Europeu, que está sentado no lado direito na Assembleia da República. Foi chamado de direita. Que, quando ataca os seus adversários, diz a esquerda, é estranho que seja um partido de direita. Em que medida é que o PSD não é um partido? O PSD é um partido de direita. A gente sabe que o PSD é um partido de direita. Este horror, 40 e tal anos depois, a palavra direita, como se fosse uma coisa pestilenta, Já nem é a história de ser liberal ou neoliberal, não sei, é a palavra direita. O PS é um partido de centro-direita. Qualquer
referência jornalística internacional, qualquer estudo de politólogos, diz que o PS é um partido de centro-direita. Não há dúvida nenhuma sobre isso. E com isto que está a acontecer, já será legítimo falar num clima de guerra civil dentro do PSD? Bem, o clima nunca parou, nunca deixou de existir, aliás. O que acontece é que se degradou muito, já há ex-apoiantes de Rio. Num ano, sem ter havido atos eleitorais, já há ex-apoiantes de Rio, já há distritais que têm, aparentemente, assinaturas suficientes para desencadear o processo, para tentar, pelo menos, desencadear o processo da queda de direção. Há as sondagens, mas há, sobretudo, uma coisa. Há, de facto, uma oposição, um estilo de oposição que é tão bem educado, tão sensato, tão moderado, que não chega a ser oposição. Eu devo dizer que, no caso, é um bocadinho injusto no caso do Parlamento, onde Fernando Negrão, gosto só muito ou pouco do estilo dele, tem feito o seu trabalho. Mas Rui Rio tem um pudor em ser oposição que é muito raro ver e que, claro, ele interessa-lhe confundir isso com moderação, sensatez, etc. Para as pessoas do PSD, isso é simplesmente ineficácia e depois essa própria questão ideológica, quando o Rui Rio sempre também fez muita questão de combater essa ideia de que o PSD é um partido de direita ou de centro-direita. Gosta várias vezes de dizer de centro-esquerda, o que seria interessante, porque Portugal seria um partido, seria um país em que as pessoas que não são de esquerda são 8%, não sei se há algum partido no mundo onde há 8% de pessoas de direita, e portanto tudo isso acontece e evidentemente que há ressentimentos dos setores passistas, mais candidatos que sei lá o quê, praticamente todos sem futuro, não é? Outros com futuro, mas sem tropas. E devo dizer, a parte mais triste não é essa. A parte mais triste é que... Mais triste para quem acha que... É por isso é que já há tantas piadas sobre o facto de estarmos num clima de balcanização com Montenegro ao ataque. Com Montenegro, exatamente. Montenegro na balcanização. Ao lançar este desafio em ano de eleições, Montenegro demonstra coragem ou calculismo a pensar nas listas eleitorais às próximas legislativas? João Miguel Tavares. Eu acho que ele demonstra as duas coisas, não é? Há um lado completamente calculismo, no sentido em que está a fazer as contas, e certamente achou que era esta altura, e com certeza que isso terá a ver com as listas, não duvido disso. A bancada social-democrata no Parlamento, nesta altura, é, sobretudo, desafeta a Rui Rio, claro. E haverá uma grande varridela se for Rui Rio o líder do partido. Sim, que vai a eleições. Certamente que isso também contou. Não há dúvida que isso também contou. Agora, a ideologia, mesmo esta conversa ideológica, porque metem, de um lado parece que estão os liberais, de outro estão os sociais-democratas. Essa leitura é uma treta. Não há praticamente nem uns nem outros. Eu também acho que não há. Quase não há uns nem outros. É uma treta. O PS é um partido de poder, tal como o PS. E são partidos essencialmente pragmáticos. São institutos, quando chegam ao poder, fazem aquilo que é preciso ser feito. E mesmo até o próprio Passos Coelho, esse terrível neoliberal, chegou ao poder e fez o programa da Troika porque não tinha outra hipótese para fazer. É verdade que ele disse que ia ir além da Troika, entusiasmou-se com isso, mas fez o que lhe mandaram naquela altura. Se fossem tempos de não crise, em tempos de vacas gordas, o Passos Coelho teria hoje a ser lembrado como um bonito social-democrata que tinha voz de barítono e cantava muito bem. Então, é um engano completo esta questão da ideologia. É giro a discutir, atenção, eu também gosto de discuti-la e acho que é importante. Acho que é importante este tipo de discussões. Mas quando se fala em poder e em quem é que está a liderar o PSD, são questões pragmáticas que mandam naquilo. O problema do Rio não é ter sido mais para a direita, ou mais para a esquerda, ou mais para o meio. O problema do Rui Rio é que está há um ano a ser um líder da oposição profundamente incompetente. Profundamente incompetente. E ele, se não fosse profundamente incompetente, tinha arrebanhado as pessoas de uma outra maneira, tinha conquistado as pessoas. Se ele já tivesse tido 3, 4, 5 intervenções que as pessoas considerassem memoráveis, gestos de oposição a quem o PSD reconhecesse algum talento e batesse as palmas, isto não estaria a acontecer. Eu não acredito que há um ano o Luís Montenegro estivesse realmente a pensar que agora iria fazer isto e que ia sair a armar a António Costa, a fazer de Rui Rio como António Costa fez ao Seguro. Eu não acho mesmo que isto estava planeado. Isto é
consequência da incompetência do Rui Rio. Mas o único problema de ser um bocadinho mais à esquerda é que um bocadinho mais à esquerda está o PS. O PS e o PSD têm uma distância muito pequena ideológica, aliás, é uma coisa também estudada habitualmente. É evidente que Rui Rio podia ter capitalizado com a percepção real ou imaginária de que o PS, por causa desta solução governativa, virou à esquerda. O benefício que ele tirou daí foi zero. O único benefício perceptível é de repente ele estar a contar que o PS tem uma votação em que a solução mais prática é Rui Rio, para ir para o governo. É a única razão minimamente compreensível para este percurso do Rui Rio. E essa razão é, obviamente, e eu compreendo que seja completamente inadmissível para um larguíssimo espectro do Partido Social Democrata. De que é que Rui Rio estará à espera para responder ao repto de Luís Montenegro, Ricardo Araújo Pereira? Ele disse já esta noite que foi corredor de 100 metros quando tinha 20 anos, mas que agora é corredor de fundo e meio fundo. Isto lembra um bocadinho aquele Qual é a Pressa de António José Seguro. E é curioso, porque de facto estão os dois na mesma situação. A metáfora do atletismo, sim, fez-me lembrar essa frase do Seguro. Será que Rui Rio se prepara para responder em alemão, como já aconteceu numa situação em que estava também perante um incómodo? Eu acho que ele em privado já respondeu em português, mas com algumas palavras que nem todos os dicionários têm. Um bom vernáculo? Acho que sim. Portuense. Exato. Eu acho que o que é divertido nisto é a surpresa das pessoas dizer então o Montenegro, e mesmo o próprio PS dizer, então, mas isto é um golpe de Estado, olha que e ele até tinha dito, nunca farei ao Rio o que o Costa fez ao Seguro. Que não fez? Não. Porque o Costa teve o cuidado de deixar o Seguro em eleições. Exato. O Montenegro nem isso quer permitir. Quer dizer, isso, apesar de tudo, chama-se política, acho eu. Acho que é assim. Portanto, ele apanha um líder numa posição frágil, fez as contas, viu que agora talvez fosse uma boa oportunidade e, portanto, avançou. Aliás, é engraçado porque, em princípio, cheirou a toda a gente, não é? Eu vi as notícias e diziam Montenegro avança. Miguel Morgado pondera, que significa o Montenegro já contou os apoiantes que tem e o Morgado ainda não, e está a tentar, está a ver se alguém põe o dedo no ar. Avançar não é para ganhar, é para marcar terreno. Mas normalmente é isto que significa. E ainda bem. Quem avança é porque já contou as espingardas, quem pondera é porque está a chamar a ver se alguém põe o dedo no ar. Acho que é esse, normalmente, o vocabulário que significa. Justamente por isso é que a linguagem do golpe é bastante bizarro, porque se um político avança porque sente que tem apoio para avançar, isso não é um golpe. Isso é dar a voz aos militantes. Eu tenho alguma dificuldade. Atenção, eu não estou a dizer que isto é encantador. O que eu estou a dizer é que é muito estranho ver pessoas, aliás, houve várias pessoas a pronunciarem-se a favor de Rio hoje, pessoas com décadas de política, dizendo um golpe. Nunca vi pessoas atraírem os adversários de ontem. Olha, o tempo Luís Filipe Menezes, que simpático foi. António Capucho também disse isso. Houve pessoas que... António Capucho, não sei se neste momento é militante ou não do PSD. Mas agora não sei qual é a última... Dentro e fora? Não sei qual é o último balanço. Acho que tinha metido os papéis, mas ainda está na Secretaria e agora tem medo que venha ao novo e não ao próximo. Montenegro carregou muito na ideia de que o PSD corre o risco de ter uma derrota humilhante e ele falou em humilhação várias vezes. Será isto uma forma de ajudar a inverter esta tendência, Pedro Mexia? Repisar a hipótese da humilhação eleitoral? Quer dizer, é um tipo de... Foi muito duro, isso foi. É um tipo de... Ele disse várias vezes, humilhação, humilhante. É um tipo de ameaça que põe os militantes dos partidos preocupados e, portanto, não sei se as pessoas acreditam nisso. As sondagens não são muito animadoras, de facto, nenhuma delas é. E, sobretudo, não há nenhuma sensação, e eu conheço várias pessoas que são adeptas do Rui Rio, mas não acham que vão ganhar eleições. Não há nenhum militante do PSD em Portugal continental que ache, e nas ilhas, provavelmente também, que ache que Rio vai ganhar as eleições. Ora, isso pode querer dizer duas coisas. Pode querer dizer que tivemos um governo magnífico, o que, tendo em conta que aconteceram coisas gravíssimas em termos de funcionamento do Estado, é capaz de não ser verdade, mesmo que as contas tenham batido certo. Há coisas suficientes para derrubar um governo que aconteceram em Portugal nos últimos anos, ou então quer dizer que as pessoas dizem, bom,
mais vale isto do que este senhor. E, portanto, isso é uma boa razão para tirar de lá um líder, parece. Mas quem não acredita que o Rui Rio vai ganhar as eleições, alguém acredita que o Montenegro vai? Não, eu acho mas que a não. questão não é isso. Eu acho que não. Mas a questão é que tu estás neste momento a 17, 18 pontos percentuais de diferença, uma coisa gigantesca de diferença. E as pessoas reconhecem que o país não está bem, não é? Quer dizer, os SNS, os problemas todos que existem, com as greves, com tudo isso. Existe a sensação de que as coisas não estão bem, que a questão da austeridade foi uma treta e que realmente Centeno e António Costa andaram-nos todos a aldrabar aqui um bocadinho. Há muita gente que tem essa sensação. E tu não vês isso refletido num discurso da oposição. E por muito que se possa falar do Montenegro... O PS conseguiu roubar ao PSD a bandeira das contas certas, mas com certeza. Que era uma bandeira do PSD. Mas atenção, eu acho que ninguém derrota... E agora é o contrário. Ninguém derrota António Costa. Mas ninguém derrota António Costa nestas eleições, não existe a menor hipótese. Agora, uma coisa é não derrotar António Costa, outra coisa é de repente ficar a 17, 18 ou 20 pontos percentuais de diferença. E há outra coisa ainda que é saber quem é que compõe as listas que vão fazer a bancada mas nós às vezes andamos sempre à procura de razões muito esquinadas. Eu acho que a razão pela qual Luís Montenegro avançou nesta altura é mesmo a profunda incompetência de Rui Rio como líder da oposição. E o que mesmo parece o facto, João Miguel Tavares, da primeira reação da direção do PSD ter sido uma declaração da vice-presidente do partido, Isabel Meireles, na sede do PSD, mas fazendo questão de dizer que estava a falar a título pessoal. Isso foi maravilhoso, porque nós tínhamos Luís Montenegro acabado de sair de uma conferência de imprensa a dizer como era incompetente a direção do PSD e o Rui Rio, e a seguir vem uma senhora demonstrar como é incompetente a direção do PSD e do Rui Rio. Porque tudo aquilo ali foi inacreditável. Segundo o relato dos repórteres no local, à última hora até mudaram de sala para não estarem numa sala onde estivesse a bandeira do PSD. Portanto, nós temos um senhor que acabou de atacar violentamente a direção do PSD. 15 minutos depois, uma senhora da direção do PSD responde. Responde onde? Na sede do PSD. Mas e depois diz, isto não vincula ao PSD, vincula-me só a mim. Esse tipo de desorientação é... Não, e foi uma senhora da direção do PSD porque o Calimero não estava disponível. Exatamente. Foi uma reação. E depois aquele tipo de reação, a reação do golpe de Estado. Ele tinha prometido que não fazia isto. Foi falta de lealdade. Mentiu. Mentiu. É uma choraminguice. E no meio disto tudo, o Mel. O Mel estava... Eu estive lá no... O João Miguel Tavares foi um dos participantes nessa convenção do Movimento Europa e Liberdade, o tal Mel, que azedou ainda mais o clima na vida interna do PSD. Viu por lá muita conspiração política? Não azedou nada. É isso. Aquilo é para citar o saudoso Pinheiro de Azevedo, aquilo é mesmo só fumaça. Só fumaça. Não houve conspiração? Bem, eu não estive lá o tempo inteiro, mas o tempo que eu tive, eu acho que a maior parte das pessoas não te contaram, não é? Não, a maior parte das pessoas, se calhar, houve, mas foi na altura dos croquetes. À frente de toda a gente do que eu vi, não houve conspiração nenhuma. E o pessoal até estava um bocado envergonhado daquilo ter sido interpretado daquela maneira, como uma espécie de conspiração para derrubar o Rio. Eu ainda provoquei o Miguel Morgado, mas até ele estava embaraçado das bocas que eu lhe estava a mandar. E acho que ninguém quis ali conspirar coisa nenhuma. O Luís Montenegro depois acabou por desistir, nem sequer lá foi. Portanto, decidiu falar no CCB e, portanto... Mas aquilo não era uma grande conspiração. E depois, supostamente, ele deveria ser o conspirador mor e não aparece lá. É treta. E portanto, é só fumaça. Mesmo. Será que aquela frase célebre de Nietzsche, o que não me mata, torna-me mais forte, também se pode aplicar a um partido político, Ricardo Araújo Pereira? Ou o Nietzsche não terá tido em conta o caso do PSD? Além de que enlouqueceu, portanto, também não resultou muito bem essa frase. E enlouqueceu sem ter conhecido o PSD, o que é, portanto, foi mesmo por sua conta e risco. O que não mata torna-me mais forte. Eu acho que o único ponto em que talvez o PSD fique mais forte é que agora as pessoas dão conferências de imprensa, quer dizer, durante este período todo passaram-se coisas estranhas no PSD. E a sensação que dava era que não eram rasteiras que o PS estava a pregar. Coisas como o Barreiras Duarte, de repente, sem desprimor para a competência do jornalista que seguiu essa história. Mas eu, apostaria bom dinheiro que a fonte desse jornalista não era um pérfido militante do PS, mas sim, provavelmente, alguém do PSD... para minar. Mesmo a história das presenças
marcadas a pessoas que estão fora do hemiciclo, cheira-me. Atenção, todos esses casos, que além de serem assim mesmo problemáticos, tiveram reações pavorosas dos próprios. Sim. Todos. Mas agora... São pavorosas porque aqueles gajos são maus. A equipa do Rui Rio é péssima. Quando vem a Isabel Magalhães falar, a gente diz, não devia ter vindo esta. Está bem, mas devia ter vindo. Mandei ali na Fraga. Quem? Quem é que devia? Quem é que lá está? Que a gente diz, olha... Não sei se o David Justino, a direção. Toda a gente, cada vez que fala disso, quem é que é o tipo competente? Alguém diz, está lá o David Justino. Pronto, é isso. O homem é o adulto. É como em Sodoma e Gomorra. Há um justo lá. Entregamos ao Pedro Mexia a pasta de ministro pequenino. Agora o João Miguel Tavares quer ser ministro das propinas, para as manter ou para acabar com elas, João Miguel Tavares? Eu gostava muito de acabar com elas como qualquer cidadão do planeta Terra, mas teria que ser para as manter, não é? Porque não há almoços grátis. Esta semana foi marcada por uma curiosa controvérsia entre o PSD e Marcelo Rebelo de Sousa a respeito das propinas no ensino superior. O Presidente da República apoiou uma ideia do Governo de, a prazo, creio que um prazo de 10 anos, se acabar com as propinas, para evitar que haja tantos alunos a ficarem pelo caminho sem chegarem à universidade. O PSD contesta esta ideia e veio lembrar que o aumento das propinas foi viabilizado pelo próprio PSD em parceria com o PS, numa altura em que o líder do partido era Marcelo Rebelo de Sousa. Só para fazer uma correção, a controvérsia foi entre o Presidente da República e o antigo Presidente do PSD. Justamente. Que significado é que atribui João Miguel Tavares ao facto de o Presidente ter sentido necessidade de emitir uma nota de esclarecimento sobre este caso um dia depois? A necessidade ficou aqui bem explícita. É o facto dele... Marcelo versus Marcelo. Exatamente. Daqui a 20 anos ter pensado de maneira diferente, não é? Atenção, eu não tenho nada contra as pessoas mudarem de ideias e a nota basicamente dizia isto. Eu, na altura, achava que era uma boa ideia, entretanto passaram 20 anos e agora acho que essa ideia já não é assim tão boa. Não tenho nada contra isso. Isso pode realmente acontecer. Achei imprudente. Parece-me uma intervenção relativamente incompreensível, porque aquilo entra numa área de atuação do governo e sobretudo, parece-me contraproducente tendo em conta o estado do país. Além de que a medida parece que a ideia de acabar com as propinas é uma bandeira política do Bloco de Esquerda, que, aliás, conseguiu inscrever neste último orçamento, no orçamento para este ano, aliás, uma redução do preço a pagar pelos estudantes do ensino superior. E o PS foi nessa onda, quer dizer, juntou-se a essa ideia política e a surpresa foi ver Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, apoiar também. Porque é muito complicado. É porque assim, nós estamos habituados todos à demagogia do Bloco de Esquerda, não estamos habituados à demagogia do Presidente da República. Mas se não for demagogia, se for realmente uma questão que faz diferença no acesso ao ensino superior, uma vez que Portugal é o país da Europa onde há uma maior distância entre o número de alunos que terminam o ensino secundário e o número de alunos que depois ingressam no ensino superior. Certíssimo. E há outra coisa onde Portugal também se destaca. É que a dívida pública está acima dos 120% e também não há muitos países assim na Europa. Há imensos países na Europa onde o ensino superior é gratuito, mas não tem 120 e tal por cento de dívida. É verdade que o Marcelo falou na ponderação dos recursos financeiros disponíveis e depois estava na sua nota que isso também tinha que ser ponderado. Pois tem. Estamos a falar de 330 milhões de euros. 330 milhões de euros. Hoje em dia isso não é peanuts, quer dizer, e quando nós falamos nisso, ou é realmente um grande desígnio estratégico, coisa que não se vê. Porque muita gente que é especialista em educação diz que aquilo que influencia a entrada na universidade das pessoas não é propriamente as propinas, porque para pagar essas propinas existem bolsas para o ensino superior, já não existem bolsas como, por exemplo, um caso óbvio para quem vive em Lisboa, no Porto, nas grandes cidades, não existem residenciais para as pessoas lá estarem. O problema é as propinas. Há residências universitárias, mas são muito poucas, não é? São pouquíssimas. Sim. O problema dos alunos é as propinas, ou é estarem neste momento a pagar 400 euros para estarem num cubículo e ainda por cima a pagar de maneira ilegal
social. As pessoas, isso é tudo verdade, mas são mais fáceis de pagar se não houver propinas. Não, mas... E para os desgraçados do camponês de trás dos montes, que não tem os filhos na universidade, é justo ser ele a estar a pagar com os seus impostos as propinas de miúdos ricos, de famílias ricas, que não têm qualquer dificuldade em pagar aquilo? Isso é justo? Quer dizer, eu acho que hoje em dia, felizmente, as pessoas já não vão nessa balela. Isso era de um outro tempo. Aliás, o próprio... E os recursos são escassos. O Henrique Raposo escreveu um texto bem interessante no Expresso a dizer, peguem lá, antes de quererem propinas gratuitas e andarem a pagar aos jovens que estão na universidade, porque é que não pagam as creches às pessoas? E as pessoas esquecem-se disso. As pessoas esquecem-se que hoje em dia, tirando mais uma vez algumas pessoas, algumas famílias que conseguem ser apoiadas através das IPSS, a esmagadora maioria dos pais tem 6 anos, ainda por cima 6 anos provavelmente da fase mais difícil da vida deles, com as crianças em creches que têm que ser pagas, onde o Estado não apoia quase nada. Mas então tu achas... Isso não é uma prioridade maior? Já querem gastar 330 milhões de euros? É melhor irem para o ensino superior? Ou é melhor para irem apoiar as pessoas que têm os miúdos na creche e têm que esperar que eles tenham 6 anos para ter um ensino gratuito? Só para esclarecer, o teu problema não é que haja almoços grátis. Tu queres não queres este almoço, queres outros almoços. Porque não acho que seja uma prioridade. É evidente. Mas é preciso ter consciência disso. E acho que um Presidente da República, por maioria de razão, tem que ter muita consciência disso. Portanto, acho que sim, que foi imprudente. Será que o Presidente da República se esticou para fora de pé ao tomar partido numa questão como esta, Ricardo Araújo Pereira? O Presidente da República a função dele é cumprir a Constituição. E parece-me que tentar cumprir a Constituição não devia ser polémico. Mas que as propinas foram declaradas inconstitucionais? Não, mas está lá na Constituição, está que o ensino é tendencialmente gratuito. Mas o tendencialmente é tendencialmente. Eu sei que tu sublinhas o tendencialmente. Tu gostas muito de advérbios de modo. Mas eu não tenho nada contra isso. Se eu tivesse dinheiro infinito... Também há taxas moderadoras na saúde. Se tu tiveres dinheiro infinito, com certeza paga o ensino superior. Não vi nenhuma desvantagem nisso. O que eu gostei mais no comunicado do Presidente da República foi que a sensação que dava era que ele dizia eu disse uma coisa aqui há tempos e estava correto e agora estou a dizer o contrário e também estou correto. E isso é excelente. É excelente ele estar sempre correto. Lembrou-lhe aquele sketch? Um bocadinho, sim. Mas, por outro lado, sim. Esta intenção do Governo, secundada pelo Presidente da República, de acabar a prazo com as propinas no ensino superior, poderá ser interpretada como uma vitória retroativa da geração que contestou o aumento e que ficou conhecida como geração rasca? Que é nossa, não é? É nossa. Mas atenção. Aliás, em imagens de arquivo, esta semana, vimos aqueles rabos de novo. Só quer dizer que já nessa altura eu não fazia parte da geração rasca porque era a favor que se pagasse as propinas. Portanto, não mostrou o rabo nessa altura. Fazia parte da geração. Fazia parte da geração, mas não da luta. Esses rabos eram exibidos a Manuela Ferreira Leite, ou é impressão minha? Ou Couto dos Santos. Estavam a ser exibidos a Couto dos Santos. Não, e depois a Manuela Ferreira Leite ainda acho que foi um e outro. Sim, acho que ambos tiveram esse privilégio. Ambos tiveram o direito à exibição de rabos, parece-me. E, portanto, há aqui alguma... Digamos que há uma... Sim, é uma vitória retroativa. Faz sentido que seja retroativa. Exato. Não vamos mais longe. O Pedro Mexia, ao Pedro Mexia não vou pedir que se pronuncie sobre a posição do Presidente da República. Portanto, Pedro Mexia, este tempo frio tem incomodado? Não vou falar sobre o assunto substancial. Há, de facto... Não pergunto por causa das funções que tem em Belém. Mas pergunto-lhe que ilações é que tira do facto de Portugal ter aquilo que já há pouco referi, ter mais alunos do que a média europeia no ensino secundário e um número incomparavelmente menor quando se olha para o número de estudantes que estão no ensino superior. Ou seja, uma grande parte fica pelo caminho. Este é um daqueles casos em que é interessante e nestes momentos os jornais têm alguma utilidade, e nos outros também, mas neste em particular tem alguma utilidade, porque... apareceram muitas coisas nos jornais sobre isso, sobre o porquê desse bloqueio, desse aparente e patente bloqueio, e exatamente como é que funcionava a questão das propinas em Portugal, e também a questão da outra dimensão que o João Miguel já falou, é que muitas pessoas atribuem um papel maior do que a da questão das propinas. Aliás, porque as propinas, como não há isenção de propinas propriamente, há o pagamento, há as bolsas que pagam as propinas e há a história da desigualdade social que pode afetar, de facto,
não as pessoas de rendimento mais baixo, mas as outras que têm um rendimento acima e que, portanto, não têm as bolsas, e essas sim podem ser as pessoas que estão a ser mais afetadas na sua capacidade de chegar ao ensino superior. Mas, na verdade, nós tivemos aqui, antes deste debate, nos últimos meses, os reitores e os professores universitários e os órgãos da educação superior em Portugal a discutir as questões da ação social escolar, das residências universitárias, e nós sabemos que isso são assuntos que são, pelo menos, tão importantes quanto. E do subfinanciamento. E do subfinanciamento. E depois é importante, porque tem a ver com isso que o João Miguel disse. Mas e as contas públicas? Se eu não estou enganado, o próprio Ministro do Ensino Superior falou de um horizonte de uma década. Portanto, nós estamos a falar, provavelmente, de uma coisa que é uma medida que esteja em cima da mesa para ser o próximo governo a tratar disso. Até lá já esse camponês de Trás-os-Montes, se calhar faleceu e tudo. Já Certo, é verdade. À espera de entrar Não, mas eu sou a favor daqui a uma década. Não tem filhos e vai pagar. É ótimo. Daqui a uma década, quando tiver sido descoberto petróleo em alguma parte no Portugal, nós vamos fazer isso. Certo? O João Miguel Tavares fica então Ministro das Propinas. É a altura do Ricardo Araújo Pereira se tornar Ministro do Capa, do Joseph Capa, a personagem de Franz Kafka. É isso mesmo, Carlos. O que é que o faz escolher um ministério kafkiano, Ricardo Araújo Pereira? É porque a atualidade portuguesa lembra-me o Kafka muitas vezes, e desta vez lembra-me o Kafka ao contrário, porque há um livro do Kafka chamado O Processo, contra a história de Joseph Capa, precisamente. E a história de Joseph Capa lembrou-me a história de Armando V. Porque enquanto Joseph Capa vai preso e ninguém percebe porquê, Armando Vara não vai preso e Armando ninguém percebe porquê. Não é Armando V? É, mas é só para situarmos. Não, é que é o rigoroso oposto da história do Kafka. O Joseph Capa, talvez haja uma diferença, que é a personagem do Kafka era um bancário e o Vara é banqueiro. É possível que isso tenha influência no facto de um ir preso sem perceber porquê e o outro não ir preso sem que se perceba porquê. Isto porque esta semana se soube que faltam documentos papel ao processo de condenação de Armando V. Exatamente. E é por isso que o antigo ministro e antigo banqueiro ainda não foi preso. Bancário, também foi bancário. É por isso que ele ainda não foi preso, apesar... Bonita, ascendeu pelo da ascensão. Ele ainda não foi preso, apesar de já ter transitado em julgado. Dia 12 de dezembro. Atenção, ele foi condenado a primeira vez já há uns 4 anos ou assim. Depois interpôs recursos que são legítimos. O que a gente questiona nos recursos é o tempo que os recursos demoram. Agora, neste momento, ele já transitou em julgado. Questiona o número, não é só o tempo. Já transitou em julgado. A própria existência de recursos. Mas continua a faltar um papel. Talvez se possa chamar. Já não falta, atenção, já não falta. Está bem, mas esta semana falta só na segunda-feira. Não, o papel já lá chegou, mas agora mete-se o fim de semana e a Secretaria sobe na segunda. Se calhar é isso. Isto é um país em que até para ser preso... Só na segunda-feira que vai ser enviado. Era para ser enviado até sexta, mas entretanto parece que já só na segunda-feira é que será enviado. Só na segunda. Porquê? Era pôr um GPS no papel. Exato. E nós víamos no Google Maps onde é que ele estava. Tem os dois razão. Olha o papel do VAR. Tem os dois razão. O papel já apareceu, mas ainda não foi enviado. Talvez se possa chamar a isto uma situação de descafeínada. É isso mesmo. Porque isto é um país em que até para ser preso é preciso meter uma cunha. Não há outra hipótese. Eu já estive nesta situação. Faça-me andar isso. Sim. Falta-me um papel. Epá, por amor de Deus, eu não estou a pedir. Ponha só, epá, assine. É aquela coisa. Por cima da pilha. Sim, deve estar por baixo da pilha, é preciso pôr em cima da pilha. Eu estava habituado a isto para uma consulta médica, não sei o quê. Agora, para ir dentro, até para ir dentro é preciso ter sorte. É preciso com a burocracia. Será que quanto mais tarde Armando Vara entrar na cadeia, mais tarde vai ter de sair? Pois, em princípio é assim, não é? Acho que é assim que funciona. Porque se assim for, João Miguel Tavares, Armando Vara pode estar a ser prejudicado com isto. Imaginemos que o homem tem coisas marcadas já para o dia em que pensava sair da prisão. E está bem visto, está bem visto. E agora é uma chatice. Está bem visto, que já tinha um almoço com o Sócrates marcado. Há um colunista da Visão, que pelos vistos não é lido nesta mesa, mas que levantou essa questão esta semana. Sim, levantou. Quem é o colunista? É o Lobo. É verdade. Levantou precisamente essa questão. Ou seja, quanto mais tarde for preso, mais tarde é libertado. E, portanto, está a ser prejudicado logo uma indenização. Se calhar, provavelmente, atenção. Não li a Visão, é que não li mesmo. Comecem a juntar dinheiro, porque...
Vai ser possível caro. que sim. Nós e aquele camponês de Trás-os-Montes ainda vamos pagar a este senhor. Vê isto como um caso circunstancial, Pedro Mexia, como um exemplo de mau funcionamento da justiça? É um caso habitual. A grande diferença é a grande diferença entre o Kafka e estes casos. É que, por exemplo, no Kafka, no outro texto do Kafka, há pessoas que são condenadas, mas não sabem porquê, porque o verdito lhes é tatuado nas costas. Uma coisa horrível, uma coisa angustiante. Na colónia penal. Cá, não se arranja o programa informático para desencriptar o WhatsApp que só há no estrangeiro. E estão à espera de arranjar o programa para desencriptar. E, portanto, há sempre um bocadinho como histórias de tangos. Tem sempre um lado patusco que destrói as hipóteses de ser kafkiano. É mais feliniano sempre do que kafkiano. O Ricardo Araújo Pereira fica assim ministro do CAPA, e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Desta vez ainda sem público, ainda fora do estúdio habitual que está em remodelação. Agora o João Miguel Tavares faz sempre esta vida. Sim, há tempo para não pensarem que as pessoas não vieram porque estamos a ser remodelados há tanto tempo. Pronto, mas se calhar... As obras em Portugal, sabes como é que é? Derraparam e tal. Pode ser as obras de Santa Engrácia. Bom, agora o João Miguel Tavares sente-se Cristina. E que tal se está a dar com a sua nova identidade, João Miguel Tavares? Estou ótima, Carlos. Desculpe, devia chamar-lhe Cristina. Sim. Eu sempre sonhei ser Cristina. Sente-se uma triunfadora? Aliás, porque eu sou um cinéfilo e sempre gostei. Cristina, o carro assassino. Que grande clássico, maravilhoso. Grande filme. Sente-se uma triunfadora. Vamos discutir o Cristina? Não, vais dizer mal do Cristina? O carro assassino é uma coisa... Eu uma vez fiz uma mixórdia sobre uma mota... Uma mota? Sim, uma mota que desfalcava contas. Quer dizer, é muito absurdo haver um carro que comete crimes de homicídio, porque não uma mota que é criminosa de colorinho branco. É o Carpenter que pensa outra vez. Não, claramente estava... O Carpenter claramente fumava substâncias. Mas olha, bem boa. Então, nessa altura, anos 70 e 80, incrível. Bom... Cristina. Cristina. Como está, Cristina? Boa tarde. Cristina está boa. Boa noite. Estás a armar de Marcelo agora? Exato. Agora fizeste uma de Marcelo. O Presidente da República já lhe telefonou? Queres-me dizer coisas românticas e eu tento chorar? Já lhe telefonou o Presidente da República? Não. O Presidente da República não me telefonou, mas uma pessoa sente-se um dos poucos portugueses a quem o Presidente não telefonou. E nós já tínhamos esta sensação, mas isto vai acumulando. Esta semana foi bastante comentado o facto de Marcelo Rebelo de Sousa ter telefonado em direto a Cristina Ferreira na estreia do novo programa da apresentadora, atribuindo intenções políticas ao gesto do Presidente, João Miguel Tavares. Isso atribui intenções políticas e de busca de uma certa popularidade fácil e simpática, porque se dizia, então, que lhes desejava boa sorte para o seu novo programa. Mas houve quem encarasse isto como... Então tivesses telefonado quando ela estava nos bastidores. Isso é coisa de, quis-lhe desejar boa sorte, sim, quis-lhe desejar boa sorte, mas à frente de todos os portugueses. Mas isso, quer dizer, interpretar o telefonema como um desejo de ser popular é relativamente sensato, não é? Agora, há quem tenha visto este telefonema prenha de significado político. Que significado? Houve quem dissesse que era uma bufetada de luva branca em Manuel Luís Goxa, o principal concorrente de Cristina Ferreira, na sequência da polémica por causa da entrevista ao Isso descansa, nazi, a ser verdade, descansa-nos a todos. Que o chefe de Estado esteja a pensar, espera aí, que já levas ao Goxa. Eu acho, enfim, pode ser que seja disso esta baralhada das propinas. Mas na semana anterior parece passou mais tempo a pensar no Goxa. A Manuel Luís Goxa. E depois, no dia seguinte, deu um depoimento ao programa Agora Nós, da RTP1. É isso, e depois, ou seja, vai a todas, não é? Mas esse já não era prenhe de significado político. Esse não era para chatear o Kim Barreiros. Mas atenção, mas eu pela primeira vez vi, quando eu digo vi, quer dizer, estamos sempre a falar daquele mundo das redes sociais e tal, mas vi pela primeira vez gente a dizer, se calhar isto é demais. Há um lado, atenção, que é se calhar isto é demais do género. Um dia eu acordo de manhã e está o Marcelo a ocupar a casa de banho. Que é aquela coisa que eu acho que os portugueses começam de vez em quando a sentir. Deixa-me só dizer, antes de mais nada, que eu
eu acho a participação do Presidente no programa da Cristina um absurdo. O Presidente devia estar no Estádio da Luz a trabalhar, porque tem trabalho para fazer. Sobre o Marcelo já falo. Já agora, quem é que lhe pareceu um maior trunfo televisivo na estreia de Cristina Ferreira? O Presidente da República ou o Presidente do Benfica? Eu acho que, quer dizer, a importância do cargo, diria que era o Presidente do Benfica. Mas... como o Presidente do Benfica, na verdade... Estão a ser medidas palavras. Não. Vejo uma fita métrica. O Presidente do Benfica foi... Vamos para uma intervenção à Montenegro. O Presidente do Benfica foi fazer uma serenata a um treinador que depois veio em público recusar... parecia como na escola primária. Queres namorar? Sim, não. E pronto, e o Mourinho pôs a cruzinha no não. Não, mas pelo menos ficámos a saber. Mostrou a imprensa toda a cruzinha. Publicou no jornal da escola. Pelo menos ficámos a saber que, ao contrário do que se passa com as propinas, o problema não é dinheiro no Benfica. Pois eu não sabia. Sinceramente, não sabia que estávamos tão... Mas o que ainda torna a coisa mais humilhante. Tão abonados. Mourinho pode vir pelo dinheiro que quiser. E Mourinho? Não. Ainda é pior. Sim, aquele lado de dizer, não temos dinheiro para aquilo. Ainda vai, mas... Eu fico com a esperança de também... Isto não é sobre a Cristina. Receber um telefonema de Marcelo Rebelo de Sousa de domingo a 8 dias, quando estrear o seu novo programa. Não. Acho que não é o tipo de programa para que ele telefone. Até porque, na verdade... se faz chamar o novo programa? Gente que não sabe estar. É como se chama o programa. Mas bom título. Foste tu que inventaste? Obrigado, João Miguel. Eu acho que... duvido que ele telefone para o meu... Aliás, não é surpreendente que uma pessoa da faixa... Até porque o teu aposto que é gravado ele não consegue ligar. Os primeiros acho que vão ser, os primeiros 2 pelo menos. Mas serão gravados perante uma plateia. Estão todos convidados para ir. Olha, tu tens... Então se calhar foi isso. Nós deixámos de ter porque tu levaste a plateia. Se calhar ele veio a plateia. É isso. Foste tu! Se calhar foi isso. Foste tu! Mas para o meu programa é muito improvável que ligue... Aliás... Uma pessoa da faixa etária do professor Marcelo é normal que ligue para aqueles programas. Eu só fiquei surpreendido de não ser para o 760, 200, a tentar acertar no prémio nos 2.000 euros em cartão. Era para dar um beijinho à Cristina. Essa foi a parte mais surpreendente. Não é surpreendente que uma pessoa de alguma idade ligue para lá. Imagino que não pretenda pronunciar-se sobre os telefonemas do Presidente. Eu, entretanto, vou para casa, porque realmente hoje não há... E o tempo? Não. Este frio. Atenção, há aqui mais... Atenção, tens um comentário a fazer. Podemos fazer um comentário de classe que não foi devidamente... Não, mas é esse que eu quero fazer. Se isto também, esta polémica eu só posso dizer isso, deixa-me dizer isso. Eu não tenho mais nada a dizer sobre esse tema. Mas é para discordares de mim. Mas não vou concordar contigo. Porque a questão, o facto da polémica ter surgido por causa do telefonema para esse programa, lembra-me uma polémica que surgiu há uns tempos, quando foi uma condecoração ao Tony Carreira, uma condecoração do governo francês, e houve uma recusa do embaixador português em acolher essa cerimónia, porque era o Tony Carreira. E, portanto, é muito engraçado que há algumas pessoas até que... digamos, insuspeitas, como se costuma dizer, se estivéssemos a falar de uma polémica que diz respeito a um programa cultural ou coisa do género, se calhar não havia, mas há aqui um debate de gosto que é um debate legítimo. Atenção, eu não questiono, nem neste caso, nem nos outros casos em geral, o debate de gosto, mas é muito engraçado que há um debate de gosto. Lembra-me um bocadinho de várias críticas sobre o Presidente Cavaco, que várias delas tinham uma tonalidade classista interessante. Não é aquilo que está em causa em relação ao Presidente, mas esse debate é engraçado que continua a existir, que nós estejamos a discutir não exatamente alguém telefonar, neste caso o Presidente da República, para um programa de televisão, mas para aquele programa de televisão. E o que as pessoas projetam também é o que acham sobre aquilo. E isso parece-me uma discussão... É que se calhar não há precedente dele ou qualquer Presidente ter telefonado para outra, a não ser Bruno de Carvalho, que telefonava para os programas esportivos. E aparecia lá. Quem é que apareceu lá? Foi o Vieira que apareceu num debate? Não apareceu num debate. Já o Vieira uma vez irrompeu no estúdio. São bons precedentes. Então... Passamos à frente e está esclarecido porque é que o João Miguel Tavares diz sentir-se Cristina. Quanto ao Pedro Mexia, declara-se meliante. Com que tipo de culpas no cartório, Pedro Mexia? Sim, vamos lá ver. Estamos a falar de um assunto ligeiramente mais importante, que é Ainda são culpas em potência, não é?
São culpas em potência, sim, esperemos que não passem da potência, que é o passo que faltava, não, faltam outros, mas mais um passo que faltava para o dono disto tudo ser o fisco. Isto vem a propósito de uma lei aprovada esta semana no Parlamento, por proposta do Governo, que obriga os bancos a informarem o fisco de todas as contas bancárias com saldo superior a 50 mil euros. Parece-lhe um método eficaz de combater a fuga ao fisco ou uma suspeição É eficaz naquele sentido do Minority Report, que é vamos prender as pessoas antes que elas cometam os crimes. Não é disso que está em causa, mas quer dizer, é eficaz no sentido que vamos suspeitar de todas as pessoas que têm muito dinheiro. É uma forma eficaz. Uma forma eficaz é decretar que uma parte do cenário... Não te preocupes, não está certa, não. E ninguém ouviu ainda por cima. Fazes televisão há quanto tempo, pá? Olha, foi lá ali um ratinho. Sim, há coisas a virem atrás do cenário. Sim. Não sei se as câmaras conseguem apanhar, mas há de facto uma coisa a entrar no nosso estúdio. Dá para ir lá puxar? Boa noite. Está aí para trás. Boa noite. Está aqui gente ainda. Só um minuto, está bom? Vamos lá continuar. Pronto, o cenário tem vida própria. O que é que eu estava a dizer? Era nada tão giro como o fisco que é dono disto tudo. Olha, ele pagou agora. E a suspeição que há... sobre quem tem 50 mil euros. A suspeição generalizada pode ser uma maneira eficaz de combater a criminalidade, mas é uma atitude por parte do Estado. Para já, toda a ideia de sigilo bancário, de privacidade, quer dizer, as pessoas têm direito a serem... Melhor, o Estado tem direito a investigar as pessoas e, portanto, em alguns casos de haver levantamento de sigilo bancário, quando há suspeitas fundadas de atos de corrupção ou de enriquecimento ilícito, etc. Agora, todas as pessoas têm dinheiro, portanto é suspeito de um crime. Também se sente sob suspeita? Nada. Ele nunca teve 50 mil euros com esta nova lei, Ricardo Araújo Pereira. Não, eu não tenho 50 mil euros numa conta. Portanto, não tens em várias, como toda a gente faz. Também em várias. Divide fatias de 50 mil euros em várias contas. É isso que vai acontecer. Mas também lhe parece que isto é uma suspeição... Não. Eu acho que, quer dizer, o fisco, há uma dimensão de suspeita. Há aqui uma perturbação. Não há problema. Não, está mas tudo aquilo bem. já parou, pá. Já parou. Há anomalia no processo. Mas a gente está a trabalhar. Está a meter aqui no cenário. Nós estamos a incomodar. É claro que há sempre uma dimensão de suspeita no fisco, não é? O fisco suspeita mensalmente, pede-me quanto é que o senhor ganhou este mês? Quanto é que... É isso? Eu não tenho... Quer dizer, não me assusta muito que o fisco queira saber... Quem é que tem o quê? Sim, quem é que tem o quê? Porque esse é o trabalho do fisco. O fisco sabe quanto é que eu ganho mensalmente, sabe que faturas é que eu... passei, que produtos é que eu comprei. Há várias coisas que o fisco vai saber. A lei sabe da tua situação, ano a ano, os teus rendimentos, sim, etc. Não, pá. Hoje em dia café é café. Não, também não é isso. Sim, mas sim. Quer dizer, a cada momento para saber os teus deveres, para cumprir os teus deveres fiscais. Exatamente. Etc. Outra coisa é criares uma transparência permanente cuja única lógica é que é suspeito ter dinheiro. Bom, quer dizer, é suspeito. Nós vivemos num país em que há, de facto, alguns problemas. Sim, eu acho que esse também é um ponto de atenção que eu estou a concordar contigo. Sim. A lei passou com os votos favoráveis da esquerda parlamentar, a abstenção do CDS e o voto contra do PSD. Como é que entende esta falta de sintonia à direita, João Miguel Tavares? Eu acho que o CDS quer fazer aquele papel de é preciso combater a fuga ao fisco e não tive muito relevo a isso atrás, porque se fosse o PSD estar no governo se calhar faziam a mesma coisa e os votos viravam ao contrário. Agora, o único problema com isto é eu não tenho nada contra o fisco ser duro e apertar. Agora, convém que os apertões sejam generalizados pelo país. E isso é que as pessoas não sentem. Sentem que o fisco aperta, mas são sempre os mesmos. Já sabemos porque é que o Pedro Mexia se diz meliante. Agora vamos tentar perceber porque é que o Ricardo Araújo Pereira diz sentir-se
debaixo do tapete. E que tal é a sensação, Ricardo Araújo Pereira? É desagradável. Desagradável, estou escondo, percebo. Varrer o lixo para debaixo do tapete nunca é bom sinal em termos higiênicos, não é? Não é higiênico, não. Estamos a falar de um esboço, pode não parecer, Sim. mas estamos a falar de um esboço de relatório da OCDE sobre a economia portuguesa. Exato. Que está a incomodar o governo português por colocar um enfoque especial na questão da corrupção. Sim. Acresce a isto o picante político de o atual diretor do Departamento de Estudos responsável por este relatório ser o ex-ministro de Passos Coelho, Álvaro Santos Pereira. Exatamente, o Álvaro. Há vários picantes. Não sei se é só esse picante. Sim, talvez sim. o seu paladar não esteja suficientemente mais outras desenvolvido. coisas. Sim, porque portanto, por um lado, a OCDE tem um esboço de um relatório e uma das coisas que quer abordar é a da corrupção em Portugal. Que, como sabemos, não existe. E quem é que esperneou um bocadinho? Foi o Augusto Santos Silva. Foi o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Ora, está, que disse ao Expresso... Esse é outro picante. Mas Esse é outro muito picante. mais forte. Augusto Santos Silva que disse ao Expresso que se o relatório fosse transformado numa simples listagem de ideias feitas, percepções e estereótipos, seria muito errado e Portugal teria de protestar. Porque parece mal. Acho eu que a ideia é... Olha, aí, Se fosse isso, não era bem um relatório, não é? Isso parece mal. Não era bem um relatório. Isso não era bem um relatório. Em princípio, o medo de que seja apenas isso é infundado. Porque, como diz o Pedro, se fosse isso não era um relatório. Mas, portanto, eu acho que há vários picantes. Um dos picantes é ser o Augusto Santos Silva a rosnar a que haja um capítulo sobre corrupção no OCDE. Se alguém do governo devia pronunciar sobre isto, era o Ministro dos Negócios Estrangeiros. Pois, acredito que sim. E tens razão. Mas... Ministro dos Negócios Estrangeiros, que na verdade nunca deveria ter entrado para o governo. É isso, é uma infelicidade. Mas isso não é um picante, são para aí 10 malaguetas enviadas para o bucho. Pelo menos Eu para não sei se é no bucho. O ditado não diz que é pimenta no bucho dos outros. Não. Mas, assim, o Augusto Santos Silva está numa... Tendo em conta os governos a que pertenceu no passado, e a maneira como lhes pertenceu. Como lhes pertenceu. Se calhar não era a pessoa indicada para fazer este protesto. E depois há outro picante, que é o tal do Álvaro, coitado, que a gente tem a memória de ter sido mais ou menos escorraçado por um lobby, que aliás fez o mesmo a secretário de Estado dele. E é essa pessoa. E do PS também. Exatamente. O lobby trata de correr com... O lobby consegue correr com várias pessoas, incluindo aqui o desgraçado do Álvaro. Também não vê razões para os protestos do governo português, Pedro Mexia? Se o relatório constasse de ideias feitas, percepções e estereótipos, sim, porque isso não seria um relatório, isso seria conversa de café. Se a OCDE, à partida, merece uma credibilidade um bocadinho maior. Acho muito estranho que o governo fique inquieto com a ideia de que há uma corrupção generalizada no mesmo momento em que diz que quem tem 50 mil euros no banco, cuidado com essas pessoas. Ou seja, no mesmo momento em que lança uma suspeita generalizada de que quem tem dinheiro em Portugal é capaz de não ser por boas razões, e, portanto, vamos lá saber isto, diz que não vamos falar de corrupção em Portugal, porque isso é manchar a honra do país. Além do mais... Mas acho que é isso. O problema é falar-se lá fora. Como os jornais disseram, este governo também, num relatório anterior da OCDE, que por acaso tinha referências positivas ao governo Passos Coelho, demorou muito tempo a divulgar esse relatório, etc. Portanto, essa dualidade de critérios, essa dificuldade com órgãos internacionais. Claro que é esse picante de estar lá Álvaro Santos Pereira. Reconheço que isso pode causar alguns engulhos e algumas suspeitas. Mas, caramba, a OCDE é a OCDE e, portanto, das duas uma, ou é um órgão internacional ridículo, não credível, etc., não vale a pena dar-lhe importância, ou então é comer e calar e, eventualmente, discordar se o relatório final fizer acusações infundadas, conversas de café, sobre corrupção clichês. É difícil. Porquê é que este relatório é tão melindroso, ou tem um caráter tão melindroso para o governo português, João Miguel Tavares? Porque o governo português é o governo do PS, no qual estão incluídos vários ministros que pertenceram a José Sócrates, que, segundo a acusação da Operação Marquês, é o maior corrupto primeiro-ministro, não é do século sequer, é da história de Portugal. Pelo menos até agora, nunca antes na história de Portugal tinha havido um primeiro-ministro detido com suspeitas sérias de corrupção. E
O que é que eu acho que deveria acontecer diante disto? Primeiro, eu já disse isto aqui, acho que nunca nenhum governante que tenha, pelo menos das pessoas que foram braços direitos e de confiança muito grande de José Sócrates, como é o caso de Augusto Santos Silva, algum dia deviam ter ido pagar o outro governo. Sendo que não, Augusto Santos Silva nunca nenhuma suspeita foi levantada sobre ele. Isso está fora de questão. Aliás, Francisco Assis, no último fim de semana, apontava Augusto Santos Silva como bom candidato à liderança do PS numa disputa futura. Mas atenção, o problema de Augusto Santos Silva é que ele faz tudo o que for preciso e utiliza a pele que for preciso. E ele, nesse aspecto, é um camaleão. Ele, hoje em dia, é um senhor muitíssimo respeitável, que parece que diz coisas ponderadas, mas na altura do Sócrates era um trauliteiro que foi dos ministros mais agressivos, juntamente com o Pedro Silva Pereira, a defender José Sócrates. E, portanto, isso, pelo menos, digamos que lhe devia ter dado algum pudor. E esta falta de pudor do PS e falta de pudor de um ministro como Augusto Santos Silva, vir mandar estas bocas sobre um relatório que diz que em Portugal há problemas de corrupção, porquê é que será? Porquê é que será, não é? Quer dizer, é preciso mesmo muita lata. É a altura dos decretos. O Pedro Mexia decreta: mandem por mail. Mandem por mail, porque aparentemente há 400 mil portugueses que, segundo o relatório da ANACOM, que é o regulador do setor, que o CTT não vê absoluta necessidade de terem acesso a serviços postais. Esse sempre foi um dos problemas na questão da privatização dos Correios, e tem havido várias coisas de mudanças de estações para postos, degradações de serviço, horários, etc. E, portanto, haverá, segundo este relatório, segundo as notícias de jornais, 400 mil portugueses e 48 concelhos com acesso a uma rede postal muito débil. A Associação Nacional de Municípios está muito preocupada, mas convém dizer que essas pessoas, se não têm correios, mandem um mail. O João Miguel Tavares decreta tourada. Menos tourada. Menos? Sim, decreto menos tourada, porque já não bastava a tourada andar a ser constantemente agredida. Por um lado, antigamente, era o que se fazem aos pobres dos touros e dos animais. Já não bastava o pessoal da tourada andar a maltratar touros, como pelos vistos agora andar a desviar médicos que deviam estar a levar pessoas em helicópteros e andam entretidos a ver os bois. E, portanto, isto é mais um ataque direto à tourada. E este senhor, António Peças, só tenho pena de uma coisa. Depois de nós virmos tudo, eu acho que nem sequer é preciso enquadrar, toda a gente viu aquelas conversas com o senhor do INEM, aquelas magníficas conversas. O que eu acho, sabes que eu só quero lamentar uma coisa, antes de tudo, já agora ele não está lá em Minho e entre os montes, porque o helicóptero não teria nunca caído em Valongo. Porque ele nunca tinha saído lá, não levantava voo. Aquele helicóptero não tinha caído, ele está em Évora. Gira que é em Portugal, que é às vezes há helicóptero, mas não há comunicações, outras vezes há comunicações, mas não há helicóptero, e quando há helicóptero e comunicações, o médico não lhe apetece trabalhar. O homem não está sempre... Então, agora, esta hora... Então, mas o homem já está há 48 horas também nas urgências, vai agora para Lisboa, para quê? Já está morto, está quase a morrer. Uma pessoa relutante em trabalhar. Há um momento em que ele diz à senhora que está desesperada, ele diz assim: espera lá, vamos lá falar com calma. Eu acho que uma pessoa que diz isto, claramente, não tem perfil para trabalhar nas urgências. Está demasiado à vontade nas urgências, pá. Ele chama-se urgências por uma razão. O Ricardo Araújo Pereira decreta 50. 50, porque houve um francês qualquer que disse... Parece que é um escritor e parece que é conhecido lá na terra dele. Sim, lá na terra dele, e ele disse: eu cá não convivo intimamente com senhoras de 50 anos, porque não aprecio. Que é a idade dele. Não aprecio Para mim são transparentes, disse ele. Pronto, são gostos. Antigamente a gente dizia, são gostos. Agora não, é um grande escândalo. As mulheres de 50 anos não devem ser amadas. Não foi isso que o homem disse. O homem disse só que não desejava. Há aqui uma questão que é a seguinte. O corpo de uma pessoa, homem ou mulher, de 50 anos, em princípio, é diferente do corpo de uma pessoa de 20. Para pior, em princípio é... O que é que este francês, na minha opinião, não vê? Aquilo a que os jornalistas desportivos costumam chamar fatores de interesse. E, portanto, este senhor não quer senhoras de 50 anos. Mais fica. E está concluída mais uma reunião semanal, 2 a 8 dias, à hora do costume, novo Governo de Sombra. Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.